Fala, galera aí do primeiro ano, tudo bom com vocês? Gente, para a gente terminar a nossa primeira avaliação, nossa primeira bimestral, estava faltando um tópico que eu disse que ainda iria cair nessa nossa primeira prova, né? Que é justamente o tópico da fotossíntese. A gente está tratando sobre os processos de bioenergética, ou seja, de bioquímica celular. Já falamos sobre membrana, já falamos sobre citoplasma, sobre núcleo, e agora estamos tratando sobre os processos energéticos, de como as células obtêm sua energia. Na nossa última aula, que foi presencial, a gente falou só sobre respiração celular. Então, falamos que era um processo onde você pegava o oxigênio, queimava a glicose para produzir energia, processo realizado pelos seres vivos heterotróficos, ou seja, que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. E agora, aqui na fotossíntese, vai ser quase um processo que é inverso. Aqui na fotossíntese, você vai ter a produção de um combustível energético, né? Realizado por seres vivos autotróficos, ou seja, aqueles que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E aí a gente vai ver já que alimento é esse. Vamos aqui, agora eu gostaria de analisar com vocês, etapa por etapa, do que seria este processo de fotossíntese. Síntese, antes de mais nada, a gente tem que ter na nossa mente que ela vai ser a captura do gás carbônico, do CO2, para a síntese da matéria orgânica, ou seja, para a produção dessa matéria orgânica, ok? Que no caso, para as plantas, será a glicose, que será o alimento que a gente tanto fala desde o fundamental menor. A gente vem falando, a plantinha, ela pega o gás carbônico, transforma em oxigênio e no seu alimento. Esse seu alimento é a glicose. Glicose essa que nós também utilizamos e o oxigênio que nós heterótrofos também iremos utilizar. Vamos nos ater aqui ao caso das plantas. Se você pegar a reação da fotossíntese, que você já conhece desde muito tempo, você tem que, na presença da luz, a planta absorve o gás carbônico e, com a ajuda da água, consegue converter isto em gás oxigênio e glicose. Ok? Esta é a equação geral da fotossíntese, não está balanceada, é a equação geral que nós conhecemos. Acontece que todo esse processo bioquímico ele só vai ser possível, ele só vai acontecer devido a uma pequena organela que ocorre lá no citoplasma da célula vegetal, portanto, exclusiva de células vegetais. Essa organela é esta bem aqui, onde temos a imagem chamada de cloroplasto. Já estudamos o cloroplasto. O cloroplasto foi uma das poucas organelas que estudamos, que além de falar da sua função, nós também estudamos um pouquinho da sua morfologia. E aí a gente percebeu que existem duas regiões diferentes dentro do cloroplasto. Uma é a parte interna, onde tem um líquido chamado de estroma, e a segunda é, dentro desta parte interna, uma série de discos, como se fossem discos, chamado de tilacoides. E aí você tem as setas apontando para cada uma dessas áreas. Aqui você tem uma secção transversal no cloroplasto, onde podemos observar aqui vários tilacoides enfileirados um em cima do outro, e uma grande região que contém um líquido cheio de solutos, chamado de estroma. Muito bem. A fotossíntese, tal como conhecemos, ela é uma série de reações químicas que vai acontecer em duas etapas distintas. A primeira etapa é chamada de fase fotoquímica ou etapa fotoquímica, e a segunda é chamada de etapa química, apenas isso. Em alguns livros mais antigos, ou porventura em alguma questão de vestibular, ou exercício que vocês estejam fazendo ali pela internet, pode aparecer a nomenclatura fase clara, fase escura. Porém, é uma nomenclatura que já está quase em desuso, porque ela nos remete a pensar que fase clara só vai ocorrer de dia, fase escura só vai ocorrer à noite. E não é isso que acontece, tá? Essa nomenclatura, fase clara, fase escura, ela tem a ver com a presença direta da luz nessas reações químicas. Então, a fase fotoquímica, a fase clara, ela depende diretamente da luz para acontecer, enquanto que a fase química não vai depender diretamente desta luz, ok? E aí a gente tem essa diferença já de primeira sobre essas duas etapas. Segundo,
Assim como nós vimos que ali na respiração celular, cada etapa ia ocorrer em um local diferente, ou da célula ou da mitocôndria, aqui não vai ser diferente para a gente. A fotossíntese inteira ela vai ocorrer no cloroplasto, ok? Mas essas duas fases vão ocorrer em porções distintas do cloroplasto. A primeira delas, a etapa fotoquímica, a fase clara, ela vai ocorrer na membrana plasmática do tilacoide, ou seja, do disquínio que a gente tem no interior do cloroplasto. A segunda fase, a fase química, ela vai ocorrer no estroma, ou seja, na região gelatinosa, interna ali do cloroplasto. Ok? Segundo, quando você estuda ali a fase a reação, perdão, da fotossíntese, você vai ter ali aquela equação que a gente mencionou agora há pouco, e você vai perceber que nesta reação você tem dois produtos. Um deles é o oxigênio e o outro é a glicose. O oxigênio, ele vai ser produzido na primeira etapa, na etapa fotoquímica. E ele vai ser a transformação, por assim dizer, direta da água no gás oxigênio. Na segunda fase, na etapa química, a gente vai ter, de fato, a assimilação do gás carbônico e a sua transformação na glicose, neste composto aqui de 6 carbonos que nós estudamos na bioquímica antes de começar o estudo das células. Foi o nosso primeiro assunto, bioquímica. Ok? Agora que a gente já tem esse panorama geral aí da fotossíntese, dá para a gente começar a falar do que seria cada uma destas fases. E aí eu peço agora que vocês se atentem para este esquema aqui. Esse esquema ele pode parecer complexo no início, mas explicando parte por parte dele, nós vamos entender perfeitamente, sem precisar entrar em pânico. Esse esquema aí, ele é muito semelhante com um esquema que nós vimos ali na respiração celular, não é? A gente viu ali na respiração celular a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Aí a gente estudou lá na respiração celular que o elétron ia pulando de complexo em complexo, de proteína em proteína, enganando os hidrogênios, para que assim ali no final fosse produzido os ATPs necessários. Aqui na fotossíntese, nessa etapa fotoquímica, o processo ele vai ser semelhante. E aí acompanhem comigo. Você pode observar aqui algumas proteínas, alguns complexos aqui que serão importantes para a gente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 complexos aqui para a gente. Precisa saber o nome de todos? Não. Não precisa saber o nome de todos. Os que precisarem saber nome, eu vou mencionar aqui na aula, tudo bem? Para começar, a gente vai falar logo dos fotossistemas. Na membrana plasmática aí do tilacoide, a gente vai ter dois tipos de fotossistemas, tá? O fotossistema 1, esse aqui, também chamado de P700, e eu vou ter o fotossistema 2, esse aqui, chamado também de P680. A cadeia transportadora de elétrons na fotossíntese, ela vai se iniciar com o fotossistema 2, ele vai ser atiçado pela luz. Eita, peraí que eu já estou me confundindo. Por que será que começa com o 2 e não com 1? Isso aí foi um pequeno erro de nomenclatura, não digo erro, mas uma ordem errada de descobertas que acabou levando a essa pequena confusão, ok? O nome fotossistema 1 e fotossistema 2, ele não diz respeito a qual começa primeiro na cadeia transportadora dos elétrons, mas ele diz respeito àquele que primeiro foi descoberto. Então, o fotossistema 1 ele foi descoberto primeiro, sua mecânica foi descoberta primeiro. Depois de um tempo, foi descoberto o fotossistema 2, e aí percebeu-se que, na verdade, a fotossíntese ela se inicia ali com ele. Segundo ponto é que o fotossistema 1 ele também pode ser chamado de P700 e o 2 de P680. Essa segunda nomenclatura aí se dá devido ao comprimento de onda. Uma vez que eles são atiçados pela luz, existe um comprimento de onda que é ideal para o funcionamento de ambos. E como eles são diferentes, cada um vai funcionar em um comprimento de onda ótimo, diferente. Ou seja, o melhor comprimento de onda de cada um deles será diferente. Fotossistema 1, comprimento de onda 700, enquanto que o comprimento de onda ali do fotossistema 2 será de 680.
680. Tudo bem? E aí, seguindo aí no nosso estudo, aí, comprimento de onda de nanômetros, tá? Em nanômetros essa medição. E aí vamos começar a falar então de como funciona de fato essa cadeia transportadora dos elétrons. Olhando aqui para o fotossistema 2, ele vai possuir o que nós chamamos de complexo de antena. Eita, complexo de antena. O complexo de antena nada mais são do que moléculas de pigmento. Um pigmento que vocês conhecem e que vocês sabem que toda planta tem é a clorofila. Outro exemplo de pigmento que ajuda a captar a energia da luz, os carotenos. E aí só lembrar ali que como exemplo a gente tem a cenoura, que é rica em caroteno. Pois é, na verdade aquilo é um pigmento que inclusive dá a coloração alaranjada ali para a cenoura. Esse complexo de antena, ele é como se fosse imagina ali algo que está pronto para receber a luz. Então, uma vez que você incide a luz sobre as folhas da planta, o fotossistema 2 ele vai ser ativado através dos pigmentos ali do complexo de antena e vai começar, a partir desse momento, a cadeia transportadora dos elétrons. O P680, fotossistema 2, ele vai começar a se carregar de elétrons. E quando ele começar a se carregar de elétrons, devido à repulsão das cargas de igual sinal, né, cargas elétricas negativas, eles vão começar a pular para o complexo seguinte. Depois que os elétrons começam a se acumular aqui no P680, eles caminham para a próxima proteína. Não precisa gravar o nome dela, ok? Quando começar a acumular cargas elétricas aqui, você vai ter no estroma, o estroma seria aqui para cima, enquanto que o lúmen do tilacoide seria para baixo da membrana, você vai ter algumas cargas elétricas positivas, ou seja, íons de hidrogênio soltos ali no estroma. As cargas positivas serão atraídas pelos elétrons, só que assim como acontece ali na cadeia transportadora dos elétrons da respiração celular, aqui vai acontecer um processo semelhante. Esse hidrogênio ele vai ser trollado e o elétron ele vai pular para o nível seguinte. Neste caso, ele vai pular para essa estrutura aqui chamada de citocromo. O citocromo, da mesma forma, vai começar a acumular cargas negativas. Toda vez que ele acumular cargas negativas, cargas positivas, íons hidrogênios, serão atraídos para ele. E quando ele for atraído para o citocromo, o elétron pula para o nível seguinte. E aí o hidrogênio ele é trollado e vai parar lá dentro do tilacoide. E isso fica acontecendo etapa por etapa de cada uma dessas proteínas. Aí então o quê? O elétron finalmente vai chegar no fotossistema 1. Quando este elétron chegar no fotossistema 1, ele vai ter dois caminhos para seguir. Ele pode seguir um caminho que é cíclico, ou ele pode seguir um caminho que é acíclico. No que se trata do acíclico, vamos ver o que primeiro vai acontecer. Caso esse elétron comece a se acumular aqui no fotossistema 1 e ele vá seguir o caminho acíclico, ele irá pular para a próxima proteína e da próxima para a seguinte. Essa bem aqui que está parado o elétron, é importante você lembrar o nome dela. Ela vai chamar NADP redutase. NADP redutase. E ela vai servir para quê? Quem reduz na química, na verdade, está ganhando elétrons. Lá no elétrons, na fotossíntese, você vai ter um transportador de elétrons, assim como você tinha ali na respiração celular. Na respiração celular, a gente estudou o NAD e o FAD, frutos da vitamina B. Aqui na planta, você vai ter um outro tipo de transportador de elétrons, chamado de NADP. É o NAD com uma molécula de fósforo, abruptamente falando, né? Grosseiramente falando, seria isso. Quando os elétrons começam a se acumular aqui na NADP redutase, ela vai reagir com o NADP, que já estava presente ali no estroma do cloroplasto, e vai doar para ele o hidrogênio e os elétrons. E aí esse NADP ele vai se transformar em NADPH. Opa, então agora eu tenho uma transformação aqui. Guarda essa informação. O elétron seguiu o caminho acíclico, daqui do fotossistema 1,
foi parar na NADP redutase, onde o elétron foi doado para o NADP, que se transformou em NADPH. Muito bem. Esse é o caminho acíclico e acaba bem aqui. Tá, tudo bem. E se o elétron for seguir o caminho cíclico, que fica se repetindo? Caso o elétron vá seguir o caminho cíclico, ele vai ter a seguinte opção. Ele, em vez de pular para a proteína seguinte, ele vai voltar para o citocromo. Quando ele voltar para o citocromo, ele começará a se acumular ali novamente. O citocromo atrairá íons de hidrogênio que passarão direto para dentro do tilacoide. O elétron vai pular de nível e vai voltar para o fotossistema. E esse trajeto ele é ininterrupto e fica acontecendo a todo momento. Por isso que ele é chamado de caminho cíclico. Muito bem, esses são os dois caminhos que o elétron ele pode seguir. Agora vamos lá. Se você observar, o fotossistema 1, todo o elétron que ele está recebendo, ele está mandando ou para o caminho cíclico ou para o caminho acíclico, de forma que sempre o seu saldo de elétrons é neutro. Tudo que ele recebe, ele está jogando para os lados. Então, ele está recebendo, está jogando. Está recebendo, está jogando. Esse saldo de elétrons é neutro. Mas e o fotossistema 2? A gente mencionou que o fotossistema 2, ele era o que iniciava esse processo. Tudo bem, mas da onde é que vêm os elétrons que vão ser atiçados, vão ganhar energia com a luz e vão começar a pular nível a nível? De onde é que vem? E é aí que está o segredo. Esses elétrons eles vão ser provenientes da quebra da molécula de água. Lembra da reação da fotossíntese? Luz, gás carbônico e água, produzindo oxigênio e glicose. A água ela vai ser necessária para ser quebrada e durante essa quebra você vai produzir meia molécula de gás oxigênio, no caso um único átomo de oxigênio, né, H2O. Você vai produzir 2 íons de hidrogênio e você vai ter também a produção de 2 elétrons livres. Esses elétrons livres, fruto da quebra da água, irão para o fotossistema 2 e seguirão o caminho que a gente narrou agora há pouco, indo lá para o fotossistema 1, se transformando em NADPH ou voltando sempre, fazendo o caminho cíclico ali na fotossíntese, né? No fotossistema 1, perdão. São os dois caminhos que você tem. O nome da quebra da molécula de água a gente vai chamar de fotólise, porque é uma quebra proveniente da ação da luz, por isso que fóton vem de luz. Então, é uma quebra da molécula de água através da utilização da luz. E aí você se liga que isso é campeão de cair em pergunta de exercício, pergunta de vestibular. Quando a gente fala de etapa fotoquímica, uma das perguntas que mais é usual é: qual é a função da água nesse processo? A água vai servir para a gente para a produção dos elétrons, para a formação dos elétrons que seguirão na cadeia transportadora de elétrons da etapa fotoquímica. Tudo bem? Por último, vocês podem estar observando aqui esta grande proteína, que já é conhecida de vocês, chamada de ATP sintase. Muito bem. Quando o elétron vai pulando nível a nível, lembrem-se que ele está atraindo cargas positivas, que são átomos, íons de hidrogênio, para dentro do tilacoide. A gente estudou lá no transporte da membrana plasmática que diferenças de concentração fazem com que a membrana tente se reequilibrar num processo chamado ou de difusão ou de osmose. Como se trata de um íon, é impossível que esse íon passe direto por aqui pela membrana plasmática. Então, para isso, ele vai precisar de uma proteína canal, que vai fazer o transporte facilitado deste íon de volta lá para o estroma. E aí é aí que entra a ATP sintase. Toda vez que o íon de hidrogênio precisar voltar lá para cima, para o estroma, sair de dentro do tilacoide, ele vai utilizar-se da ATP sintase. E toda vez que ele passar por dentro da ATP sintase, ela produz um giro, e esse giro é suficiente para juntar uma molécula de ADP, uma adenosina difosfato, com uma molécula de fósforo livre, e assim formando o ATP. Opa, então a gente já tem 2 produtos aqui. Através da quebra da água, eu liberei elétrons e seguiram um trajeto de transporte de elétrons
indo parar lá na NADP redutase, produzindo o NADPH, e que durante este processo começaram a importar, jogar íons de hidrogênio para dentro do tilacoide e precisaram voltar para o estroma, e neste processo produziu-se o ATP. Essa aqui é todo o caminho da etapa fotoquímica, é todo o conjunto de reações que vão ocorrer, aí na etapa fotoquímica. Tudo bem? E aí vocês guardem esta informação. Você quebrou a água para no final produzir NADPH e ATP, foram os produtos daí da fase fotoquímica. A etapa química, ela vai funcionar em cima daquilo que nós chamamos de ciclo Calvin-Benson, que foram dois químicos, dois cientistas que trabalharam de forma independente, mas que chegaram às mesmas conclusões. E aí a gente atribui a eles a descoberta desta etapa da fotossíntese. Nessa etapa, que é cíclica, por isso é um ciclo, é ciclo Calvin-Benson, você vai ter ao final dela a produção de uma molécula chamada de fosfogliceraldeído, popularmente conhecida como PEGAL. E aí é a abreviação para fosfogliceraldeído. Como é que vai funcionar isso para a gente? Como é que funciona o ciclo de Calvin? Ele é até mais simples do que a gente viu ali na respiração celular, no ciclo de Krebs. Ele é mais simples. Perdão. Aqui na etapa química, tudo vai começar com a assimilação do gás carbônico. Aí aqui o carbono, o elemento químico carbono, está sendo representado por essa bolinha verde. O cloroplasto ele vai assimilar o carbono através de uma enzima chamada de enzima rubisco, que pode ser abreviada com esta nomenclatura aqui, chamada de RUBP ou RUDP. Você vê em algum livro o D no lugar do B, também não tem problema. A enzima rubisco, por fórmula química, ela se chama ribulose 1,5-bifosfato, que é este composto que eu tenho aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1,5-bifosfato, ou seja, eu vou ter uma molécula de fosfato no carbono 1, aqui o fosfato no carbono 1, ligado ao carbono 1, e eu tenho um fosfato ligado ao carbono 5, então ribulose 1,5-bifosfato. Muito bem. Cada ciclo de Calvin-Benson, ele vai capturar 3 moléculas de CO2. Como a glicose ela é um composto químico de 6 carbonos, então seriam necessários 2 ciclos de Calvin-Benson para produzir uma molécula de glicose. Muito bem, você já tem essa informação. Mas vamos estudar de uma vez só, que é usualmente o que a gente faz, estudar como se fosse um único ciclo. Então, você vai precisar de 6 moléculas de gás carbônico, uma vez que esses 6 carbonos aqui do gás carbono é o que vão produzir a glicose no final das contas. Você vai ter 6 moléculas de gás carbônico sendo capturadas por 6 moléculas de enzima rubisco. Quando a rubisco capturar o carbono, vai formar um composto de 6 carbonos, concordam? Porém, esse composto é instável. Ele vai ser quebrado bem no meio, produzindo, na verdade, um composto intermediário chamado de PGA, que é esse que está bem aqui, não precisa gravar o nome. Como você tinha 6 de 6 carbonos, 6 compostos de 6 carbonos, quando você quebrou na metade, você passou a ter agora 12 compostos de 3 carbonos cada. Está aqui ele, é o PGA. O PGA ele vai sofrer a ação da ATP, ou seja, a planta vai utilizar energia nesta molécula. E o ATP ele vai acabar perdendo a sua molécula de fósforo para o PGA. E aí o PGA ele passa a ter 2 moléculas de fósforo. Ele passa a ser esse outro composto intermediário aqui. 12 moléculas deste composto intermediário com 2 fósforos. Quando este composto se formar, vai entrar em cena aquele NADPH que foi formado ali na etapa fotoquímica. O NADPH ele vai entrar em ação e vai realizar uma quebra nesse composto intermediário, reorganizando ali a sua estrutura química.
Quando ele realizar essa quebra, esse fósforo que estava bem aqui, ele vai ser perdido, pá, e vai ser lançado lá para o estroma do cloroplasto. E aí, como você tem 12 moléculas deste composto intermediário, obviamente você vai precisar de 12 moléculas também de NADPH. E aí o NADPH, ele vai perder o seu hidrogênio, vai doar para este composto, vai fazer com que o composto perca uma das suas moléculas de fósforo. O NADPH passa a se transformar novamente no NADP e o composto passa a se tornar, então, o PEGAL. Aqui eu já tenho o PEGAL, o fosfogliceraldeído. 12 moléculas também. Presta muita atenção nessa parte. Dessas 12 moléculas do fosfogliceraldeído, 2 delas serão utilizadas pela planta para a formação da glicose. Poxa, eu tenho 2 moléculas de fosfogliceraldeído aqui, olha, cada uma com 3 carbonos, então quer dizer que aqueles carbonos vindos ali da captura do gás carbônico serviram para isso, exatamente. O gás carbônico que a planta captura, na verdade, serve para que ela produza a glicose. Glicose é essa que depois pode se transformar, por exemplo, em amido, pode se transformar na celulose, e aí a planta vai utilizar essa glicose conforme lhe apraz. 2, então, vieram para o caminho, se transformaram em glicose. Os outros 10 vão passar por uma série de transformações químicas através do ATP. E aqui vai aparecer o ATP. Vão ser necessárias 6 moléculas de ATP. Desculpe porque não está aparecendo no slide, mas você anota aí. Bem aqui, será necessária a ação de 6 moléculas de ATP, que vão transformar essas 10 moléculas do fosfogliceraldeído novamente na ribulose 1,5-bifosfato, na enzima Rubisco. E aí, se você fizer a contabilidade, você tinha 10 vezes 3 carbonos, 30 carbonos. Quando entrou aqui 6 moléculas de ATP, houve uma reorganização química e você formou 6 compostos de 5 carbonos. Então, 6 vezes 5, 30 novamente. Ou seja, está equilibrada toda a reação química. E este processo ele é contínuo. Ele é ininterrupto. Ao mesmo tempo que a fase fotoquímica está ali funcionando, produzindo o ATP e produzindo o NADPH, aqui na etapa química eu vou capturar o gás carbônico e utilizar aquilo que foi produzido lá na minha etapa fotoquímica. E aí, como resultado do ciclo Calvin-Benson, a gente tem a produção de 2 moléculas de fosfogliceraldeído e, por consequência, a produção de uma única molécula de glicose. Tudo bem? Gente, esse era o assunto que eu estava devendo para vocês. Eu espero que vocês todos estejam estudando em casa, realizando exercícios, lendo o livro e principalmente assistindo às aulas de revisão da plataforma SAIS. Isso é muito importante. Não fica parado, a gente não está de férias, a gente está em constante produção. Fiquem estudando, estudem na casa de vocês, para que vocês não esqueçam. Para a gente voltar às nossas atividades normais, a gente vai ter a nossa avaliação e o conteúdo vai seguir tranquilamente, tá bom? Na próxima aula a gente já vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário. Mas até lá, façam os exercícios, peguem o livro de vocês, parte que fala de fotossíntese, e metam ficha lá nos exercícios, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.